pro último quadro, que são os tops. Você prefere top 3 ou top 5? Como que você separou? Ah, o que eu fiz aqui? Isso, a Alguns colinha. 3, alguns 5. Tudo bem, vamos na sua. Vou ter que abrir aqui a cola. Olha lá. Esse aí o Lucas foi montando aqui com a hora que chegou, né? Já passar um bastidor aqui pra galera que tá nos acompanhando. Inclusive, vão se inscrevendo aí no canal, que é muito importante pra gente crescer e conseguir outros convidados tão fera quanto o Lucas por aqui. Vamos lá. Top filmes. Tá, vamos lá. Primeiro filme que eu assisti no cinema. Armagedon. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, assim, e me marcou muito até hoje. Que eu fui sozinho com 3, 4 amigos. Tinha, cara, umas 5 pessoas na sala. Ingresso R$3. Caraca. R$3 o ingresso, que era a meia entrada. A inteira era 6. E a pipoca acho que era R$4, se eu não me engano. E esse filme me marcou, assim, por conta disso. É um filme maravilhoso também, né? A história é muito legal e tal. Mas me marcou muito por ser meu primeiro filme no cinema. O segundo, se tiver passando 1 milhão de vezes, eu vou assistir 1 milhão de vezes, que é Gladiador. Gladiador é um filme fantástico, assim. É o mais citado aqui. Acho que o pessoal mais falou. Pra mim é o filme que marcou a nossa geração, assim, né? Acho que eu não conheço uma pessoa que não assistiu Gladiador. E são várias lições, né? Pessoais, lições também de liderança, N lições ali, como você lidar com as pessoas. Você não precisa tratar as pessoas por você hierarquicamente estar acima delas de uma maneira ruim. Você não vai ter o carinho dessas pessoas por conta disso. Então, assim, você aprende muita coisa ali, né, num filme como esse. Terceiro filme que eu coloquei aqui é Titanic, porque Titanic também... Me lembro que eu fui assistir... Na época era aqueles cinemas de rua, assim, né? Então, era um cinema na Araraquara que ele tinha 2 andares de tipo teatro, sabe? E, pô, chegamos lá na fila do cinema, eu e minha tia, que ela foi me levar para assistir o filme. Cara, a fila dava a volta no quarteirão. E eu já tinha ouvido falar do filme, sabia que era de um navio, assim, mas não sabia o que era. É outro filme que estiver passando também 1 milhão de vezes, eu vou assistir 1 milhão de vezes. Legal. Até coloquei outro dia, tava sozinho em casa, coloquei para assistir. A Espera de um Milagre. Bom filme. Esse filme para mim é maravilhoso. E, cara, um outro filme que é uma lição de vida, assim, que às vezes as pessoas falam, é um filme bobo, que é o Clique. Muito que bom é com o Adam Sandler. O pessoal acha que é comédia e não é, né? Exato. Esse filme, toda vez que eu vejo, assim, cara, passa 1 milhão de coisas na cabeça, porque é você trabalhando o dia inteiro e o tempo passando, é você chegando em casa não dando atenção para sua esposa, para os seus filhos, e aí a hora que você vê as coisas já estão automatizadas, né? Que é a massagenzinha que ele faz na mulher dele, automatizando as coisas. Chega, o filho já tá enorme, ele nem... O filho tá enorme e o tempo passou, e uma das cenas mais marcantes para mim é quando ele retorna no controle ali a última vez que ele viu o pai dele, que não sabia nem que o pai tinha morrido. E aí ele retorna para a última vez que ele viu o pai dele e ele não dá atenção nenhuma pro pai que tá ali. E de repente esse cara acorda e fala, pô, preciso fazer tudo diferente. Minha vida tem que ser totalmente diferente. As pessoas que realmente importam, elas estão em outro lugar. Não tá lá no meu emprego, não é buscar um cargo melhor, não. As pessoas que importam, elas estão ali. É um filme também que me marcou muito. Baita escolha. Pô, baita escolha. Top séries. Você falou que você gosta bastante de série. Eu gosto muito. Essa eu botei 3, tá? Boa. Botei 3 séries aqui, mas se eu for lembrando de outras aqui, eu vou falar. Uma é profissional mesmo, né? All or Nothing. Fera. Qualquer uma que você assistir é legal, mas a do Tottenham com o Mourinho, eles abriram muito, assim, para que as pessoas pudessem conhecer realmente o dia a dia. Câmera na sala dele falando com os atletas, coisas assim muito legais, assim, que na minha visão os clubes tinham que fazer isso. É mesmo? Os clubes tinham que fazer isso. Pegar o Corinthians, a televisão do Corinthians e começar a gravar esses bastidores, colocar coisas assim, que daqui a pouco no final da temporada, coisas que foram legais que aconteceram durante o ano, sabe, que se perderam, ideias que surgiram. Pô, a gente tem momentos assim da nossa carreira, quando a gente tá no Flamengo, né, que as coisas não estavam andando como a gente queria no início ali, e aí nós vamos ter que redesenhar alguma coisa, pensar. Vem o jogo do Tolima, lá na Colômbia.
E aí a gente faz o jogo com o Tolima. Quando volta, a gente vai analisar o jogo. Aí olhando assim, falando, nós temos que dar um jeito de aproximar os bons. Aproximar esses caras bons. O que nós podemos fazer de diferente? E aí o Tolima marcava num 4-2-4, não era nem um 4-4-2. Era um time marcado num 4-2-4. E aí nós falamos, vamos botar um losango aqui para ter superioridade por dentro. A gente aproxima Ribeiro com a Arrascaeta, coloca Thiago Maia e João Gomes para dar uma sustentação para os quadros da frente e botar Pedro e Gabriel. Todo mundo falou que não vai dar certo, nós temos que testar. Pô, vamos ver nesse jogo do Tolima aí o que vai acontecer, porque nós temos que testar. Uma situação que, de repente, pode ser... Como que o Pedro e Gabriel não pode jogar junto? Quando você tem jogador bom pode jogar junto. E aí, que nem são histórias que a gente teve ali na sala, insights, e de repente, na conversa, pô, fazer isso, aí você vai aprimorando aquela maneira de jogar, e aí o time vai dando resposta, e aí as coisas acontecem. Então, são momentos que são marcantes, assim, né? E nesse caso levou a 2 títulos ainda. Exato, levou 2 títulos. No São Paulo vocês sempre deram, assim, quando eu tava trabalhando lá na TV do clube, muita abertura pra gente fazer de tudo, cara. Isso era muito legal. Isso é diferencial também da comissão. São momentos que ficam, assim, pro torcedor é muito marcante, né? O torcedor ter a oportunidade de conhecer um pouco mais desse... bastidor mesmo, né? Desse bastidor, coisas que acontecem no vestiário. Entender que acontece discussão pra caramba dentro do vestiário. Que acaba um jogo, a gente discute, a gente briga um com o outro. No outro dia já tá tudo bem, no outro dia tem uma conversa. Não é só dentro do campo que acontecem as coisas. De repente acontece ali no campo e, cara, acho que é uma coisa excepcional. Não. Todo dia tem isso dentro do vestiário. É saudável, né? É saudável, essa cobrança é saudável. Né? Teve agora uma situação recente, que foi a cobrança do Mateuzinho com o Yuri, que o Yuri não gostou e acabaram discutindo. Cara, no outro dia teve uma coisa assim que foi sensacional. Eu tô indo pro refeitório junto com o Pedro. Mateuzinho tá vindo aqui um pouquinho mais à frente. O Yuri descendo do carro. Os caras dão um abraço, um beijou o do outro aqui, se abraçaram. E eu falei, pô, caramba, meu. Tá tudo certo. Coisa que foi do jogo. Os caras aconteceu no jogo, no outro dia já tava tudo bem. Um entendeu que a cobrança era pro bem do outro. Então, coisa que acontece no dia a dia, assim, que o torcedor teria um pouco mais de acesso. Que legal. Tamo na série. Série, verdade, série. Vamos lá. A segunda que eu coloquei foi House of Cards, meu. Já assistiu essa? Nossa, animal. Eu não gostei da última temporada só. Não. Depois que tiraram ele da série, né? Por conta do que aconteceu lá, a série se perdeu porque... Ele era série, né? Ele era série. Mas animal, nossa, que série. Não, ele tá aqui conversando e ele fala assim, ó... Agora ele vai falar isso, né? Pra cá. Na câmera ali. Agora ele vai falar isso, porque aconteceu tal coisa e tal. Eu já sei que ele vai falar isso, eu vou deixar ele falar e vou tomar tal decisão. O cara vinha, falava, ele tomava a decisão. E acontecia. Animal. Muito legal. Baita série. Essa série, eu assistindo ela, e você vê aquele mundo da política, de corrupção, e um matando o outro para poder chegar lá em cima, sabe? Um passando por cima do outro, e eu falo, caramba, meu, esse mundo é o mundo do futebol. Os caras falam mundo da política ali, mas o mundo do futebol é a mesma coisa. E aí eu fazia muitas comparações assim com o nosso mundo. Que loucura. E a terceira que eu coloquei foi La Casa de Papel, meu. Boa série. Essa série marcou muito, que pegou um período, se eu não me engano, na pandemia ali, né? Sim. E todo mundo em casa esperando para chegar a segunda parte para poder assistir a pandemia, se eu não me engano, foi isso. Foi uma série que eu gostei também bastante assim, de assistir. Algumas coisas que não existem, né? Algumas coisas que eles aumentaram demais, assim, mas a ideia assim da série ali, é muito legal. O plano, você ter o professor, pensou em tudo. Pô, aconteceu outra coisa. Puta, agora eles estão acabados. Não. Ele tem o plano aqui. Isso é animal mesmo. Top comidas. Você já falou que comida muito exótica não vai ter. Não. Pra mim, eu sou simples. Estrogonofe de carne, batata frita. Top. Massa, gosto de massa, churrasco, top. Coisa simples, assim, arroz, feijão, uma batata com bife. Eu gosto de coisas simples, assim, não sou muito de... Às vezes nós vamos em restaurante comer massa, eu falo assim, vê um carbonara para falar, pô, mas tem 1 milhão de macarrão aqui diferente, você experimentar. Eu não quero experimentar, eu quero carbonara que eu gosto. Ele é mais de experimentar outras coisas? Meu pai, ele gosta, assim, de experimentar coisas diferentes, comer coisas diferentes, mais aberto assim para muito mais. Vamos lá, top artistas ou bandas? Esse é um pouco difícil assim, porque eu sou muito eclético, sabe? Que nem eu gosto de sertanejo, Matheus Cauã, Henrique Juliano,
Jorge Mateus, gosto de samba, pagode, gosto de Thiaguinho, gosto de Péricles, gosto do passado só para contrariar, Soeto, Travessos, o Fundo de quintal, essa galera. Fundo de Quintal, o Catinguelê. Pô, tá louco. Legal. Gosto muito de música internacional. Tá mesmo? Eu tenho Ouve períodos tudo. para tudo, assim. Eu tenho um momento que eu tô mais para internacional, gosto de Bruno Mars, Adele, botei aqui também. Legal. Mas tem período que eu tô mais para internacional. Eu tenho a minha rotina de jogo, tem meu momento da oração que eu escuto músicas mais Religiosos, assim? religiosas, católica, evangélica. Eu também sou muito aberto, assim. Acredito em Deus, acredito que as pessoas têm a fé e que cada uma delas segue o seu caminho dentro da religião que achar que deva seguir, sabe? Legal. Então, sou muito aberto assim para isso, não tem problema nenhum em frequentar nenhum tipo de ambiente. Eu acho que vai muito da fé, sabe? Em algum momento eu me apeguei um pouco mais na católica, em outro momento um pouco mais na evangélica, em outro momento mais na espírita. Acho que Legal. são maneiras diferentes assim de pensar. Então, assim, sou muito aberto. Eu acredito muito na minha fé, acredito em Deus, sabe? Mas aí tem vários meios de você chegar nessa Exato, fé, né? exato, Legal. exato. E não respeito todas. Respeito todas. Isso é o mais importante, né? Respeito o cara que acha que tem que ir todo dia na igreja católica, o cara que acha que tem que ir só de domingo, o cara que vai uma vez por mês ou que vai na evangélica. Respeito todos que vão ali no centro espírita. Eu acho que a Certo. pessoa tem que estar conectada a algo superior que, no meu caso, seria Deus. Perfeito. Agora voltando um pouquinho pro futebol, top treinadores que você mais admira. Pode ser treinador atual ou que você já viu em algum momento. O primeiro, não tem Tem nem como, como, né? Dorival, sem dúvidas, por todo o contexto. Teve uma geração de treinadores brasileiros que veio aí atrás, que abriu muitas portas. Foi Filipão, foi Vanderlei. Vanderlei fez muita coisa pelo futebol brasileiro. É um cara assim que eu não tive muitas oportunidades, né, de conversar, mas que eu penso assim que ele agregou demais pro futebol brasileiro. E às vezes ele fala, né, que tudo isso fui eu que trouxe e tal, e realmente ele trouxe muita coisa para cá. Ele trouxe muita coisa para cá. Vanderlei foi o primeiro treinador que eu vi com uma comissão grande. E no início eu falava, pô, caramba, comissão grande, para quê, né? Tem os profissionais do clube e tal, mas faz diferença. Faz diferença você ter os teus profissionais, conhece a maneira como você trabalha, a maneira como você pensa, sabem até onde podem agir. Então, assim, acho importante você ter esses profissionais. E esse cara abriu muitas portas, assim, pra gente. Eu fico triste, assim, dele não ter conseguido ter uma sequência maior na Espanha, sabe? Lá em Madrid. Porque se ele tivesse mais sucesso lá, talvez hoje a gente teria aberto muito mais portas. As portas que os portugueses abriram hoje no mundo, talvez pudessem ser os brasileiros, sabe? Então, esses treinadores, pô, teve mais ainda, Nelsinho, Osvaldo, caras que vieram, né, mais antigos assim, e que deram essa sustentação para nós, jovens. Quando nós, mais novos, chegamos lá atrás, a gente pisou muito nesses treinadores mais velhos, né? Achando que eles não sabiam nada e a gente sabia tudo. E aí passou um tempo e aí começaram a pisar nos mais jovens, né? Aí, cada hora alguém não presta, né? Tanto que abriu o nosso mercado para os treinadores estrangeiros, né? E hoje eu vejo uma conexão maior, assim, e os treinadores mais jovens entendendo que precisam dos mais velhos, os mais velhos também entendendo que você ter um mais jovem por perto faz muita diferença. E aí, cara, né, de fora do Brasil, eu já falei do Ancelotti, que, né, por todo o contexto aí também que eu já comentei. Obviamente Guardiola, né, porque ele vê o futebol de uma maneira que eu também acredito, né, de você ter a bola. Tem muita coisa no jogo dele que eu gosto, tem coisas que eu também respeito, que não faria no meu time, que é normal, né? Sim, sim. E é legal você ver isso em outros trabalhos e falar, puta, isso eu faria no meu, isso eu já não faria. Eu sempre tento tirar isso, né, de outros treinadores, e acredito também
que quando a gente abre as portas para os outros treinadores, eles também fazem o mesmo, né? Isso eu faria, isso eu não faria. Então, o próprio Mourinho, né, foi um cara que também que teve um caminho muito interessante, assim, né, em grandes clubes, que treinadores assim que eu teria vontade de ver um pouco mais de perto o trabalho, de repente esses caras trabalhando no Brasil, né? Pô, seria animal. Entender assim como que eles lidariam com as dificuldades que a gente lida aqui no país. É muito diferente, né? De distância, de clima, de daqui a pouco você tá num clube que não te dá as condições de contratar os jogadores que você quer ou que você precisa para o seu modelo de jogo e você ter que lidar com isso. E daqui com 10 dias de trabalho você talvez já não preste mais, já esteja uma pressão muito grande assim em cima de você. Esse calendário maluco, cheio de Calendário jogo. maluco, de você jogar em Porto Alegre, depois jogar em Belém, depois voltar para São Paulo. Aí vai pro Chile. Aí... Entendeu? Então, assim, situações que esses profissionais nunca vivenciaram, eu teria curiosidade, assim, de entender o que eles fariam. Sei. De saber, assim, como que eles agiriam nessas situações, assim. Agora, top viagens que você já fez. Viagens que eu já fiz. Gostei muito de Buenos Aires. Gostei muito mesmo, assim. Fui com a minha esposa para lá. Uma cidade muito legal. Um clima legal, assim, né? Um ambiente um pouco mais friozinho, assim. Propício para você ir nos restaurantes bons. Tomar um vinhozinho. Fiz uma viagem para Mykonos com meus amigos, muito legal também. Muito, muito legal. A Europa, conheci muita coisa na Europa, as principais cidades ali conheci. Mas se você me perguntasse onde você moraria fora do Brasil, Madrid. Também. Eu amei Madrid, cara. Eu também. Amei a cidade. É um clima já diferente de Londres. Londres seria a minha segunda cidade. Um clima diferente assim de Londres. O povo um pouco menos frio, um pouco mais receptivo. Tem sol, coisa que Londres não tem. E, cara, tudo funciona. Andei a pé a cidade inteira. Tinha dia que eu fazia 12, 14 quilômetros andando a pé. Que legal. Às vezes tinha algum compromisso, marcava com algum atleta. Que nem a gente foi em Barcelona, fomos almoçar com o Rafinha e voltamos a pé, coisa de 10 quilômetros andando para conhecer um pouco mais a cidade, sabe? Eu gostava de fazer esse tipo de... Animal. de passeio até para conseguir conhecer tudo, sabe? Então, eu tive muitas viagens legais assim na minha vida. Tem lugares que eu quero conhecer também, mas muitos lugares legais. Tá, essa é a próxima. Viagens que você quer fazer. Que eu quero fazer. Eu quero conhecer a Grécia, que eu fui para Mykonos, mas não conhecia a Grécia. Queria rodar um pouco mais por lá. Tem umas praias assim, sei lá, Tailândia, aqueles lugares ali que são uns lugares bonitos assim que eu também não conheço. Maldivas era um lugar que eu teria vontade de conhecer, passar uns 2, 3 dias, porque ficar só ali sem pensar em nada, fica só... Ficar ali só na oca também, sem fazer nada, também muito tempo não dá. Um final de semana tava bom ali. Pô, e quero ir pra Disney com os meus filhos. Puta, Essa é uma animal. Eu já fui, mas eu quero ir com os meus filhos. Quero ir com eles em algum momento da minha vida. E uma viagem legal que eu fiz, cara, no Brasil, foi para Porto de Galinhas, que a gente ficou num hotel assim fantástico, até pedi minha esposa em noivado lá. Caraca. E foi uma viagem muito legal. Pô, pedi ela, fiz um negócio legal, assim, um passeio de buggy, a gente parou num lugar, aí um cara botou um drone assim, foi fazer uma filmagem nossa e tal, e aí pedi ela em noivado ali. Animal, pô. Foi meu ato mais romântico da vida. Animal, pô. Subiu o voucher do negócio. Não, e vou te falar, gastei quase nada, assim. Era o passeio de bug que a gente já ia fazer e o cara cobrou, sei lá, quase nada para fazer umas fotos ali. E aí ele subiu o dronezinho que ele já tinha. Pô. E fiz o pedido, até fiz um vídeo legal, tem no Instagram um vídeo legalzinho. Assim. Animal. Mandou bem demais. Dicas de romance com o Lucas Silvestre. Aproveita que é só essa. Não, brincadeira, eu sou um cara romântico. Sou. Tá, da hora. Então, os 5 maiores clubes europeus. Você vai ficar só no europeu para não te complicar que você é treinador. Então, já vou até combinar com a audiência aqui. Treinador e jogador é só o europeu. Brasileiro exato, é só para jornalista. O jornalista coloca todo mundo ali na roubada, a gente vai colocar o jornalista na roubada também. Cara,
Europeu, para mim, é Real Madrid primeiro. Real Madrid, qualquer lugar do mundo que você for, você vê gente com a camisa do Real Madrid. Por conta disso também, eu acredito que o Manchester United seja um dos times, tá? Não vem num momento bom já há alguns anos. O último jogo do Ferguson em Manchester, no Old Trafford, a gente tava lá. Caraca, O último jogo dele que legal. foi em 2000 e... Puta, eu de data eu sou terrível, meu. Mas foi 2013, eu acho. Acho que é 2013. A gente tava lá no estádio. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente tava lá Ô, assistindo. louco, família inteira. E os meus amigos que moravam lá em Londres. Que legal. Tava lá. Barcelona também no mesmo contexto do Real Madrid. Bayern de Munique e, cara, acredito que o Liverpool, né? O Liverpool, uma das atmosferas mais legais na Europa, no estádio, é o estádio de Anfield ali, do Liverpool. Animal. Sensacional, sensacional. Assistir jogo ali, eles cantando a música ali pré-jogo. Depois o ambiente é um dos poucos times da Inglaterra que a torcida ainda continua apoiando durante o jogo, sabe? Que legal. Vou até contar uma história legal, assim. A gente saiu do São Paulo e foi para a seleção. E estreia nossa, Inglaterra, em Wembley. Falei, caralho, meu, que legal, mano. Pô, não precisava ser lá, né, contra a Inglaterra, mas tá... Pô, mano, que experiência que nós vamos viver, né? Primeiro jogo nosso em Wembley. Pô, um palco desse. Fomos treinar um dia antes do jogo. O gramado, meu, nossa senhora, é lisinho assim o gramado. Eu nunca tinha visto um gramado daquele. E pô, os jogadores aqui, e o passe chegava na velocidade certa, e tecnicamente o cara não errava, porque o campo era bom, que é um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil, é o gramado. Nós temos 3 gramados bons aí no Brasil. Beira-Rio, Arena Corinthians, né, o Neoquímica, e Morumbi. São os três melhores gramados que a gente tem aí no Brasil. De resto, cara, a gente deve demais. E isso aí prejudica muito o espetáculo. Demais. Mas vamos lá, voltando. E aí estamos ali no treino e coisa mais linda, o gramado, o ambiente, eu olhando assim o estádio. Aí fomos no dia seguinte pro jogo. Entramos em campo e aí a torcida... Cara, o juiz apitou. Um silêncio no estádio. Parecia que eu estava no teatro. A gente conseguia falar com o lateral lá do outro lado tranquilamente, que ele conseguia escutar tudo. O estádio ficou parado, eles aplaudiam só nos momentos ali que acontecia algum lance. Não falaram mais nada o jogo todo, só assistiram o jogo. Eu falei, caramba, mano, que isso? Nunca imaginei que fosse esse o ambiente na Inglaterra, né, de um jogo de futebol. E depois a gente conhecendo, aí a gente viajou bastante, aí você vai vendo nos estádios mesmo, e realmente é a cultura deles ali. Com o clube até eles são um pouco mais enérgicos, mas ao mesmo tempo é um ambiente muito mais frio do que aqui. O ambiente aqui no Brasil, ele influencia demais a partida. Influencia a arbitragem, influencia a maneira como a equipe joga. Você toma um gol, você está jogando em casa, o ambiente te leva a pressionar. Às vezes você não fala para a tua equipe assim, ó, pô, vem para trás, os caras estão vindo. Não, mas o ambiente te leva a isso. E aí o árbitro já começa a entrar no calor do ambiente e a arbitragem dele também modifica. Pô, eu vi o árbitro apitando em um Wembley, pô, você não tem pressão nenhuma. É tranquilo. Você não tem torcida falando, você não tem nada, você toma as melhores decisões. Acabou. Mas muitas vezes o ambiente acaba influenciando as decisões de campo, do jogador, do treinador e também da arbitragem. Cara, isso foi um negócio que assim, eu fiquei mais surpreso de tudo quando eu trabalhei no clube, que o quanto é difícil você jogar fora de casa, né? Porque até por isso, assim, pelo ambiente, pela atmosfera, né? Exato. Muda muito, né? Aqui a pressão externa, né, da arquibancada, ela é muito grande. Absurdo. É coisa que você não vivencia em nenhum outro lugar. Então acaba influenciando demais a partida, demais as decisões. Às vezes o atleta ele toma uma decisão ruim por conta do ambiente. Você sabe que o cara sabe o que fazer. Ele faz isso no treinamento, mas o ambiente acaba atrapalhando ele de uma maneira que ele toma uma decisão ruim. E o gramado, que você falou também, o gramado isso atrapalha bastante também, né? Quando os nossos chefões aí descobrirem que o principal para o jogo acontecer é o gramado, a bola e um bom calendário, porque não dá para a televisão cobrar um bom espetáculo se eles mesmos colocam jogos quinta, domingo, quarta,
Não tem como. É humanamente impossível o atleta conseguir render no seu 100% todos os jogos, porque você não tem primeiro períodos de treinamento, você não tem espaço entre os jogos para que o atleta recupere, então você está sempre jogando no limite da lesão. Então, assim... E ainda tem um gramado que prejudica. Exato. Monta um calendário com 6 jogos no mês, que você dá 2 semanas abertas para que tenha a possibilidade da equipe treinar. Entendeu? E 2 semanas com jogo no meio da semana. Vai ser muito diferente. Já muda completamente. Muda para o atleta vai conseguir se condicionar melhor, vai conseguir treinar, vai conseguir render muito mais nas partidas, e você muitas vezes não vai precisar fazer alterações como são feitas assim de um jogo para o outro, porque você vai ter os jogadores praticamente o seu 100%. Agora, janeiro teve time que jogou 8 jogos em um mês, no primeiro mês do ano, né? O negócio Guedes, primeira reunião que a gente teve quando a gente voltou, eu lembro que a Anaí, a psicóloga, ela perguntou como que a gente estava. Eu falei, Anaí, sinceramente, eu não recuperei. A gente saiu dia 21 de férias, terminou 21, 22 a gente ficou aqui para comemoração. 23 eu peguei o carro, fui para Florianópolis, voltei para cá dia 2 e a temporada iniciando dia 3. E para mim parece que ela não acabou, porque eu não consegui recuperar. E eu estou muito preocupado não com agora, eu estou muito preocupado com o que vai ser o nosso ano daqui para frente. Como que eu vou estar em abril, que vai ter mais ou menos 30, 40 jogos já? E jogo decisivo da abril, em Libertadores. junho. Jogo decisivo da Libertadores. Entendeu? E um dos pontos que ninguém fala sobre, porque a gente comenta muito sobre a recuperação do atleta, mas ninguém fala sobre a recuperação do treinador. Porque o desgaste mental que o treinador tem nos jogos, o treinador ele vive 3 momentos ali, né? Que é a preparação para o jogo, é o durante o jogo e a entrevista ela também é uma parte do jogo. Entendeu? O treinador ele precisa se preparar para a entrevista também, porque ele está dando um recado para o elenco, para o torcedor, para a imprensa, e você precisa medir todas as suas palavras. Para mim é o momento mais difícil, quando eu fico de treinador, é o momento mais difícil porque você precisa pensar em tudo quando você vai falar alguma coisa. Então o desgaste que o treinador tem, ele é absurdo. E aí no dia seguinte, ele está lá às 7 horas da manhã de novo, preparando o próximo jogo, vendo o que aconteceu de errado nesse jogo. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre o desgaste do treinador. E legal, né? E ter essa preocupação de perguntar para vocês também, né? Porque o pessoal acha que a psicóloga tá lá só para tratar com o atleta. Também tem a parte da comissão. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Eu vou te falar que em alguns momentos ela é mais importante para nós até do que para os atletas. A gente dá trabalho para ela. Ela é fera. Um beijo para a Anaí que estiver assistindo também. Beijo, Anaí. Vamos lá. Os 5 trabalhos que você mais se orgulha de ter feito. Não precisa ser os 5, não sei quantos você colocou aí, mas os top trabalhos, eu esqueci, né? Que eu tinha. Já tinha colinha. Então, primeiro para mim vou botar no mesmo nível que a Corinthians e São Paulo, por conta do que eu já falei lá no início. Sim. Que foram trabalhos assim que a gente trabalhou muito para acontecer. Então, desculpa a redundância, mas é que realmente a gente teve que se dedicar demais para que as coisas pudessem acontecer, porque a gente precisava melhorar os atletas que estavam ali, né? No São Paulo a gente teve até a chegada do Lucas, que veio e fez a nossa equipe crescer ainda mais do que ela já vinha crescendo. E aqui no Corinthians a gente conseguiu contratar o Vitinho, e nesse ano só. Ali ainda chegou o Lucas, chegou o Rames, chegaram outros atletas. Aqui a gente só conseguiu contratar o Vitinho. Então, assim, foram trabalhos que a gente precisou se dedicar 100% todos os dias para que pudesse acontecer. E principalmente aqui no Corinthians, que o momento do clube era muito conturbado. Então, tinha dias assim que a gente chegava no clube e falava, caramba, não tivemos nenhuma notícia ruim hoje, hein? O que será que está acontecendo? De tanta coisa ruim que saía do clube naquele momento. Então, hoje, eu vejo assim que, olhando para trás, esses 2 trabalhos foram fundamentais para nós. Cara, o Flamengo, não tem como não falar do Flamengo, porque foi a mudança de chave assim na nossa carreira. A ganhar uma Libertadores realmente a glória eterna. Eu gosto muito desse nome. A glória eterna, e é verdade.
você conquistar a Libertadores e conquistar a Copa do Brasil. E poucas pessoas falam, né? Mas a gente, até a final ali da Libertadores, se eu não me engano, a gente era segundo colocado no Campeonato Brasileiro, jogando a maioria dos jogos com o segundo time. A gente fez um time que jogava a Copa do Brasil e Libertadores nas quartas-feiras e fez outro time que jogava sábado e domingo, que era o time do Brasileiro. Uma equipe totalmente diferente da outra. Uma equipe num losango, um pouco mais anárquica, com muito movimento. Everton caía na direita, a hora caía na esquerda. Rascaíta tinha liberdade de movimento. Gabriel flutuava. Passagem do Rodinei, Felipe mais um terceiro homem na construção. E a outra equipe jogava com 2 pontas, mais posicional, em alguns momentos até um pouco mais reativa, de esperar e transitar. Então, assim, 2 equipes que jogavam totalmente diferente. Uma segundo colocada no Campeonato Brasileiro até então, e a outra campeã das 2 competições. E depois, quando a gente sai das 2 competições, né, que a maneira como, né, tudo aconteceu ali, você em 10 dias você definiu 2 campeonatos, ganhou os 2. E aí, nesses 4 últimos jogos, a gente perde para o Corinthians, perde para Coritiba, fora de casa, empata com Juventude e perdeu para o Avaí. Então, nesses 4 jogos, que, meu amigo, emocionalmente é impossível você conseguir fazer os atletas que já não tinham mais quase possibilidade de chegar no primeiro lugar no Brasileiro focarem ali para a gente poder terminar o ano. Então, a gente terminou com quem emocionalmente ainda conseguia nos dar alguma coisa. Pegamos os atletas que não vinham jogando e colocamos eles para jogar. Nossa, porque era o que o momento oferecia. E, cara, o Ceará me marcou demais. Ceará foi um recomeço ali, né? Foi a nossa retomada. Quase 2 anos parado. E aí você começa a se questionar se realmente você é bom, se realmente você vai voltar ainda a ter um grande trabalho, como vai ser sua carreira daqui para frente. Então foram 1 ano e 8 meses assim de muito estudo, muito pensamento, em alguns momentos até de alguns questionamentos se as coisas dariam certo. E aí o presidente Robinson ele acreditou no nosso trabalho, acreditou na gente, nos deu todo o suporte, toda a estrutura, e aí a gente conseguiu ali em 3 meses revolucionar aquele clube, né? Nossa, a campanha é brilhante, né? 100% uma campanha fantástica, assim, e vou até contar um bastidor aqui que foi muito legal, cara, que a gente chegou lá depois do Thiago Nunes, que eu não falei o nome dele, mas é um cara que eu respeito e gosto demais. Não só como amigo, mas como profissional. A gente chegou depois do Thiago Nunes e a gente teve uma conversa com o Thiago, cara, e ele detalhou o clube, detalhou os atletas para nós de uma maneira que a gente, quando vai para trabalhar, isso foi no primeiro dia que a gente estava lá, no segundo dia, quando a gente vai para trabalhar, a gente fala assim, pô, caramba, ele já deu todos os atalhos para nós. Deu mastigadinha, né? E aí a gente conseguiu economizar muito tempo, né, para poder tomar as melhores decisões. E aí, quando a gente sai de São Paulo, foi tão legal isso que o Thiago fez com a gente. Quando a gente sai de São Paulo, a gente saiu, o professor foi para a seleção e o São Paulo estava sem treinador. E aí eu comentei com o professor, falei, se eles quiserem, enquanto eles não encontram alguém, que eles consigam tomar uma decisão com mais tranquilidade, não precisa acelerar as coisas, eu posso ficar com o Pedro aqui. A gente vai trabalhando a equipe e você vai indo para lá, para a CBF, para poder resolver as coisas que são mais urgentes lá. E depois a gente vai, assim que eles encontrarem um treinador. E aí a gente ficou, eu e o Pedro, se eu não me falha a memória, uns 2 semanas, né? Uns 8 dias ali, 9 dias dando treino para aquela equipe. A gente saiu, se eu não me engano, acho que uns dias antes da Supercopa. Sim. E dando treino para aquela equipe, né? Trabalhando como se realmente o Dorival fosse treinador. E quando o Carpini chega, cara, eu me coloquei à disposição junto com o Pedro para que a gente fosse lá no CT do São Paulo e colocasse para ele tudo que a gente via do elenco. Fizemos um material para ele com todos os treinos que a gente tinha dado até então, mostrando para ele o que a gente tinha pensado para a equipe, por que a gente estava fazendo aqueles trabalhos.
Legal. E sentamos lá e fiquei conversando com o Carpini, acho que umas 2 horas ali, e detalhando para ele todo o elenco, todo o clube e todos esses pensamentos e os treinamentos. Então, pô, achei tão legal isso que ele fez que eu acabei fazendo depois. Levando pra frente. E, obviamente, o último, a seleção brasileira. Seleção brasileira, por todas as experiências, por tudo que eu vivi ali. E pela honra também, né, que é, eu imagino Exato. eu, você representar o seu país desse jeito. E aí, por último, top pessoas que você gostaria de conhecer ou ter conhecido. Então pode ser alguém que já foi também. Cara, a primeira que eu notei aqui foi talvez aí um dos meus maiores ídolos. Eu tinha 6 anos quando ele morreu. Não sei se você é mais novo que eu, né, Guedes? Eu sou 97. Então, você não chegou a ver. Que foi Ayrton Senna. Ayrton Senna, eu, muito por conta do meu pai era apaixonado por Fórmula 1 ali naquela época. Não por Fórmula 1, apaixonado pelo Senna, né? Ele me levou a também me apaixonar pelo Senna e pela Fórmula 1. Cara, o dia que ele morreu para mim foi muito marcante, assim. Meu pai não estava em casa. Acho que ele jogava um jogo fora de casa, se eu não me engano, lá em Caxias. E eu chorava, assim, né? Chorava de uma maneira que como se fosse uma pessoa da minha família. E eu com 6, 7 anos, era um molecão. Mas eu senti muito aquela perda e até hoje, eu vejo o vídeo, coisas que ele falava, a maneira como ele se posicionava. E foi um cara assim que eu teria muita vontade assim, de conhecer e trocar uma ideia. Segundo é um treinador, eu já li um livro dele, John Wooden. Não sei se você conhece, é um treinador de basquete e teve uma vida assim, principalmente no universitário, fantástica e aprendi muito no livro dele e me deu uma vontade de um dia conhecer ele. Não sei nem se ele já morreu, acho que deve ter morrido agora, mas me deu vontade. Terceiro foi Michael Jordan, por tudo que ele representou para o esporte, né? E não só um atleta, virou uma marca, virou algo muito maior, né? Que a Nike acabou fazendo com ele é algo fantástico. O outro a gente já falou aqui, foi o Ronaldo Fenômeno. Não conhece ele? Assim, pessoalmente, não. Caraca. Pessoalmente, assim, de parar, sentar, conversar, não conheço. Já vi, mas nunca tive a oportunidade de conversar. Tá a poucos apertos de mão, dá pra chegar. Pedi pro Lenin. É isso. E, cara, um outro cara que eu, assim, era meu ídolo também de infância, junto com o Ronaldo, que é o Romário, que eu também já conheço, já vi, mas nunca tive a oportunidade também de conversar, que eu acho que me agregaria bastante também, assim, com relação a ideias. Baita lista, pô. Conhecer essa galera aí, tá louco.